Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Hoje, pessoal, nós vamos fazer um episódio diferente. Nós vamos falar sobre um grande problema que não só surgiu no Brasil, mas em todo o globo. Nós estamos falando de um problema que vem sendo tratado com um certo descaso, por um lado, e por outro, com uma grande preocupação. Como pode o trabalhador votar contra seus próprios interesses? Como o explorado, como pode o explorado defender o explorador? Como pode o morador da periferia defender banqueiro, latifundiário e militar golpista? A pergunta aparece sempre, e sempre com o mesmo tom de espanto condescendente. Mas a pergunta esteja errada. Talvez o problema não seja o pobre de direita. Talvez seja uma esquerda que parou de atender o povo. E um fascismo brasileiro que nunca foi acidente, sempre foi um projeto de classe, funcional demais ao capitalismo periférico. Hoje, vamos entender isso com toda a teoria que o tema exige. Vamos falar de um problema sério. Muitos, muitos não entendem, poucos entendem, mas não querem comentar. Mas hoje eu vou usar a turma de sempre: Marx, Gramsci, Florestan, Marini, Gessé Souza, Wilhelm Reich, Adorno, Pasolini, Fanon e Codiola. Vamos falar sobre a geopolítica do fascismo dependente. Vamos começar com a crítica ao próprio enquadramento. A expressão pobre de direita já nasce com um vício. Supõe que o normal seria que o pobre ser de esquerda e que qualquer desvio disso é anomalia, irracionalidade ou alienação. Mas a história nunca funcionou assim. O Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, formulou que talvez seja o argumento mais importante do marxismo do século XX para entender esse fenômeno. Ninguém vive apenas de salário. As pessoas vivem de moral, religião, pertencimento, identidade, medo, ordem, ressentimento e esperança. A política, ela não entra só pelo bolso, entra pelo imaginário. Entra pelo que Gramsci chamou de senso comum, depósito assistemático de ideia, crenças, valores que as classes dominantes acumulam na consciência popular através de séculos de hegemonia cultural. Quando a esquerda abandona esse terreno do senso comum, da cultura popular, do cotidiano afetivo das classes subalternas, a direita ocupa. Nunca existiu vácuo ideológico. Existe disputa permanente pelo significado da experiência social, e quem não disputa, perde. Wilhelm Reich, em Psicologia de Massas do Fascismo, fez a pergunta que o marxismo economicista não conseguia responder. Por que os trabalhadores aderiram ao fascismo? Não era por ignorância, não por engano, mas porque o fascismo oferecia algo real, uma resposta emocional concreta à insegurança material. Crise econômica, desemprego, humilhação social, violência cotidiana, perda de horizonte. Tudo isso produz angústia estrutural. E a angústia busca resolução. O fascismo oferece exatamente isso: um inimigo visível e simples, uma explicação imediata, um culpado nomeável, e a promessa de restauração moral. Você não está pobre porque o sistema te explora. Você está pobre porque existe corrupção, porque existe feminismo, porque existe ideologia de gênero, porque existe o comunismo, porque existe a degeneração moral. Adorno e Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento, aprofundaram isso. A indústria cultural capitalista não apenas distrai,
molda estruturas de personalidade que são funcionalmente compatíveis com o autoritarismo. A personalidade, que aprende a obedecer hierarquias na fábrica, na família patriarcal e nas igrejas, transferem essa disposição para o campo político. O fascismo transforma sofrimento social em guerra cultural, e isso funciona, sempre funcionou. Aqui precisamos nomear as especificidades do fascismo periférico brasileiro. E para isso, o historiador marxista Oswaldo Codiola nos dá uma entrada fundamental. No artigo Entre Fascismo e Bonapartismo, publicado em A Terra é Redonda, Codiola recupera a observação do crítico de arte e ativista político Mário Pedrosa dos anos 1930. Os primeiros partidos políticos de âmbito nacional no Brasil foram o PCB e o integralismo fascista. O que na Europa era arremate de um longo desenvolvimento político: liberalismo, jacobinismo, conservadorismo, socialismo reformista, era no Brasil o ponto de partida. A história política brasileira progrediu por saltos. Da política oligarca regional, passou-se diretamente para as expressões mais extremas do arco político mundial, e sem escalas intermediárias. Esse diagnóstico ilumina por que o fascismo brasileiro tem uma morfologia tão particular. O Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, forneceu a moldura estrutural a que nunca houve burguesia revolucionária no sentido clássico. Nossa elite nasceu escravocrata, colonial e subordinada ao capital estrangeiro. Nunca quis democracia real. Tolera a democracia enquanto mantém seus privilégios intactos. Quando o povo ameaça entrar efetivamente no jogo, ela rompe o tabuleiro. Florestan chamou isso de autocracia burguesa. O padrão histórico pelo qual nossa classe dominante combina concessões limitadas com repressão seletiva, recorre ao golpe quando as concessões já não são suficientes para controlar a mobilização popular. 1964, 1965, 2022 tentando o mesmo padrão. O fascismo brasileiro não surge contra o Estado, surge através do Estado. Polícia, judiciário, mídia, mercado financeiro, militares, agronegócio e pentecostalismo empresarial. Não usa camisa preta, usa terno, farda e Bíblia. O Rui Mauro Marini, em Dialética da Dependência, nos dá um instrumento mais preciso para entender por que o fascismo tem base popular no Brasil. No capitalismo dependente, o sistema não apenas explora, ele superexplora. O trabalhador ganha menos que o necessário para reproduzir sua força de trabalho adequadamente. Trabalha mais, vive pior. Não tem mobilidade social real, não tem cidadania plena, sem horizonte coletivo. Nesse cenário, a política vira disputa por sobrevivência imediata. E quem organiza essa sobrevivência? A Igreja Pentecostal, as organizações de bairro, o pastor que resolve o problema de emprego, o policial que garante que a facção criminosa não invada a rua, o patrão local que dá adiantamento, não o sindicato, não o partido e não a universidade. O trabalhador não adere à direita porque leu Hayek. Adere porque sua rede concreta de proteção é conservadora. E ali encontra ajuda, emprego, segurança e comunidade. A esquerda, muitas vezes, oferece análise correta, mas não oferece presença concreta. E política sem presença vira aula, mas não vira poder. O Gessé Souza, em A Ralé Brasileira e em A Elite do Atraso, faz o diagnóstico mais incômodo para uma esquerda universitária. O problema não é a falta de inteligência do pobre, é a humilhação estrutural permanente. O pobre brasileiro vive sob desprezo contínuo da elite econômica, do Estado, da mídia e muitas vezes da própria esquerda acadêmica, que chama de gado, alienado ou sem consciência de classe. Esse desprezo não produz consciência crítica, produz ressentimento e dos bravos. E a extrema-direita
entende isso melhor do que qualquer partido progressista e de esquerda. Ela oferece reconhecimento simbólico que a esquerda recusa. Você é honesto, você trabalha, você é cidadão do bem, eles te desprezam. Essa operação política afetiva vence a racionalidade econômica e sempre venceu. Fanon, em Os Condenados da Terra, mostrou que o colonizado, que internalizou os valores do colonizador, frequentemente volta seu ressentimento não contra quem o oprime, mas contra o igual que ele despreza por ser lembrete de sua própria condição. O auto-ódio de classe que o fascismo mobiliza tem raízes coloniais profundas no Brasil. Pier Paolo Pasolini, cineasta e intelectual italiano, assassinado em 1975, formulou uma profecia que hoje o Brasil de hoje confirma em cada esquina. O novo fascismo não virá pela repressão, virá pelo consumo, pela destruição da imaginação popular, pela colonização subjetiva, quando o desejo dos pobres passa a ser idêntico ao desejo dos ricos. O trabalhador que sonha em virar patrão não sonha com a emancipação coletiva, sonha com a ascensão individual. Isso não é falha moral individual, é hegemonia neoliberal funcionando perfeitamente. O desejo foi privatizado, a revolta virou empreendedorismo, a solidariedade virou competição. O Frederick Jameson, em Pós-Modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio, identificou esse processo como estetização da mercadoria e mercantilização da subjetividade. O capitalismo tardio não apenas explora o trabalho, mas coloniza os desejos, os sonhos e as identidades. O pobre bolsonarista que defende Bolsonaros, Paulo Guedes, não está enganado sobre seu interesse econômico imediato de forma simples. Ele está dentro de um sistema de desejos que foi produzido ao longo de décadas. Então, vamos fechar com chave de ouro. O problema não é o pobre de direita. O problema é o fascismo como tecnologia da gestão da miséria no capitalismo dependente. O problema é uma elite que produz pobreza e vende ódio. O problema é uma esquerda que às vezes fala para si mesma. O problema é o capitalismo periférico que precisa de medo para continuar funcionando. O Codiolo nos mostrou que o Brasil progrediu por saltos diretamente ao extremo, sem as mediações democráticas que na Europa levaram séculos. O Florestan nos mostrou que a nossa burguesia nunca foi revolucionária e recorre ao golpe quando a democracia ameaça seus privilégios. Marini nos mostrou que a superexploração produz o terreno material onde o fascismo recruta. Reich nos mostrou que o fascismo mobiliza energia psíquica real, angústia transformada em adesão autoritária. Gramsci nos mostrou que a hegemonia se disputa no senso comum, na cultura, no cotidiano, não apenas na economia. Gessé nos mostrou que o desprezo elitista da esquerda alimenta o ressentimento que a direita captura. Pasolini nos mostrou que o consumo colonizou o desejo antes que qualquer partido pudesse organizá-lo. Fanon nos mostrou que a humilhação colonial estrutura formas de subjetividade que se voltam contra o próprio subalterno. E ninguém nasce fascista. As pessoas são organizadas politicamente. A pergunta correta não é como alguém pobre vota na direita. A pergunta correta é quem abandonou esse povo antes que a direita chegasse? Porque aonde a esquerda não organiza, o fascismo recruta. Sempre, porque não traiu ninguém, foi abandonado. E abandono político sempre cobra juros estratosféricos e históricos. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.